E aí galera, sejam bem-vindos para mais um podcast do Nerdômetro. E quem tá falando aqui é Daniel Arcanjos. Eu sou Maurício. O agregado. E mais uma vez estamos reunidos para mais um episódio de Team Sol. Vamos falar agora do segundo episódio que saiu essa semana. Comentar o que a gente achou, o que foi esse episódio. E eu queria já começar dizendo que eu acredito que esse episódio tenha sido bem tranquilo. Pra mim essa é a definição que eu tenho. Assim. Pra mim, como eu costumo dizer, tipo, ela vai ser uma enche linguiça e seca a linguiça. Tipo, tu vai ter cheio e vai ter por exemplo, no primeiro episódio a gente teve muita coisa. E nesse segundo vai ser mais tranquilo, mais seco, sem muita coisa pra ficar enchendo, tipo, pra ficar completando a história. Vai ser mais, tipo, recontar ou mostrar como foi o dia seguinte após o ocorrido no primeiro episódio. Tipo isso. Eu concordo também, foi bem tranquilinho, pra mim foi tipo mais uma questão de apresentação dos novos personagens aí. Exatamente. Tipo, onde é que É uma- eles trabalham, né? A uma nova agência deles, ambientação, né? isso. A apresentação da Power, e como é o nome do menino? É o Hayakawa. Hayakawa, a apresentação deles, né? Que aí, principalmente o da Power, que vai ser muito importante pro resto do anime, né? Vai fazer dupla com ele. Tipo, foi mais pra mim um episódio de apresentação, assim, E eu acho interessante esse ponto de realmente ser uma apresentação. Eu acredito que realmente o episódio tenha sido tranquilo no sentido de ação, né? Não teve aquele momento de explosão, digamos assim, falando de questões emocionais, né? Tanto para quem está assistindo quanto necessariamente para o Denji, nesse caso. Mas foi um episódio muito importante também para essa apresentação de personagem, onde a gente já começa a ter um pouco de quem é o Hayakawa, por exemplo, ou de quem é a Power nesse caso. Né? O Vinícius fez até uma pergunta para mim quando ele chegou, mas não vem ao caso agora. E, enfim, mas o Genji, ele tá... Aparece aquelas sensações, né, dele observando. Pois é, e aí aparece ele numa situação bem mais humana, literalmente falando, né? Porque ele já tá ali dentro daquele carro, por exemplo, com uma Makima, sei lá. Ele tá ali e ele tá passando por essa situação de novo, né? Mesmos questionamentos que ele tava tendo no final do episódio anterior. De, nossa, o que vai acontecer comigo a partir daqui, né? Mas assim, eu gostei de como foi, assim, lembrando um pouco do que foi o primeiro em comparação ao segundo. Eu acho que ele tá seguindo um caminho bacana, sabe? Porque ele tem que ser um pouco pé no chão, porque não só por conta da realidade ou do que se tem a contar, mas é porque o mangá ele é muito extenso. Ele tem muita coisa, ele tem muita coisa ainda que ainda vai acontecer. Que bom, né? Sim, ele tem muita coisa para acontecer, mas eu acho bacana que não só a questão dele do que foi deixado no primeiro, né, o que vai ser daqui para frente, né, não só os questionamentos que se desenrolou, né, Uhum. como o Vinícius bem colocou, a questão de apresentar os personagens, né, mas não só apresentar, mas também mostrar o que cada personagem pensa a respeito do ocorrido. Tipo, o espanto, o medo de alguma coisa acontecer, o medo de do nada se revoltar, se transformar a qualquer hora e matar todo mundo. Tu vê até uma certa antipatia do Hayakawa com ele. Pois é, mas assim, eu penso, né, que a Makima só tá perto dele por achar que ela consegue, vamos dizer assim, uma proteção extra. Tipo, ela não tem um... A gente vê na animação da personagem que a visão dela de estar perto não é só simplesmente estar perto por empatia. Eu acho que a questão do Hayakawa é porque eu acho que ele sente uma aproximação, tipo, de ter uma realidade parecida com a do protagonista, sabe? Eu acho que eles têm uma conexão. E eu acho que não é que ele não gosta, mas eu acho que ele... Bacana que nasce a partir de tudo isso, né? Nasce não, né? Já tem o setor, digamos que o setor de pessoas estranhas. Sim, um bloco experimental ali, É, só dos esquisitos.
A gente vai ver muita coisa mais esquisita do que, do que apareceu no primeiro. No Ah, primeiro isso aí, com Primeiro, certeza. não, isso aí, A gente de vai ter fato. muito mais. Isso de fato. A questão é como vão ser utilizados nesse lado e a relação, diga-se de passagem, a relação dos dois, nesse caso do Hayakawa e do Denji, foi algo pra mim que eu olhei e fiquei tipo, Naruto e Sasuke. Olha, eu acho que não. Eu acho que a gente pode acabar se decepcionando dos critérios do Sasuke. Não, tipo, Porque eu acho que o Hayakawa não tem aquela mesma questão de eu vou ser, eu quero ser melhor do que ele, eu sou melhor do que ele, tipo, não Tipo, vou ser do mal só porque ele é do bem, tipo Não, isso. mas acho que no caso, essa comparação de tipo, porque é aquele personagem caladão, que é logo antipático com o protagonista, que é exatamente como acontece em Naruto, né? Você acha que sendo aquele personagem caladão, que tipo, é o fortão, né? é o Mas melhor. aí a melhor. gente tem muito disso. Eu ainda creio que a gente vai ser surpreendido com a questão. Porque assim, como eu expliquei isso no primeiro, eu vou acompanhar mangá após mangá de acordo com os episódios. Tipo, eu vou ler o mangá quando o episódio sair. Ou antes, ou uma prévia do terceiro já pra ter. Eu já tenho uma prévia um pouquinho do terceiro. Rapaz, eu já li eu algumas coisas. eu já peguei uns spoilers aí de mangá. Pois é, a gente pega muito spoiler. Mas é justamente que. Mas é aí que tá. A gente tem muito já em relação a Makima. A gente tem muito mais em relação a Pois ela. é. Porque o pois pessoal é. ficou curioso. Sim. O pessoal ficou curioso com ela. Isso que eu ia comentar, a Makima, pelos episódios, né, que já saíram, ela tá sendo uma incógnita pra muita gente. É muita gente. É, Inclusive mas- pra mim, diga-se de passagem, uma incógnita pra muita gente nesse Não, aspecto. pra mim eu já tenho uma comparação fora dos padrões de mangá, eu já tenho uma representante na cabeça de quem seria. Não digo nem comparação, não digo nem de comparação, falando da atitude de fato, quem é a Makima nessa bagaça, o que ela tá fazendo aqui, entendeu? Isso Nesse aí a aspecto. gente vai ver depois. Não, com Isso a gente vai ver certeza. depois. Com certeza, só. Quem só- ela é e por que ela quer o Denji por perto, a gente vai Eu peguei saber. esse Já spoiler, pegou, né? Já. A única coisa que eu queria. Por isso que eu queria falar só nas entrelinhas. Até mas aproveitei legal. até aproveito para comentar justamente sobre isso, que o anime ele tá conseguindo fazer algo que eu não sei se muitos animes conseguiram fazer. Eu acho que, se eu não estou enganado, o One Piece conseguiu, não sei, e o Demon Slayer também conseguiu, Kimetsu no Yaiba, que é acentuar e alavancar as vendas de mangás em relação a cada episódio que sai, Mas não só ele, sabe? Eu acho que. a venda e a leitura. Não, né? porque assim, veio, por exemplo, quando. Depois que não terminou, o pessoal ficou meio que não sabia o que procurar pra ler. Aí, por exemplo, o pessoal ficou curioso com Overlord lá na primeira, quando saiu o primeiro episódio. O pessoal ficou curioso e começou a procurar as novelas do Overlord, que são novelas bacanas, maravilhosas, e a da Mapa. Overlord é da Mapa ainda, lá dos primórdios ainda tipo, do início, assim, quando a Mapa daí era uma criancinha. Tipo assim, pegou um projeto bem grandinho, eu acho bacana. A construção do Overlord também o pessoal começou a comprar. O mesmo vale pra não só Kimetsu no Yaiba, Jujutsu Kaisen também. O pessoal começou a comprar por curiosidade, pra saber como é que vai se desenrolar e tal. Mas eu acho nada a ver o pessoal procurar saber quem é a Makima agora, sendo que até mesmo nem no mangá até agora foi revelado. Então a galera pode se segurar um pouquinho. Acompanhe o anime, vai ver a mesma Deixa coisa. rolar aquela curiosidade, aquele pô. suspense. Aproveita. Mano, vai ser. Eu acho que ele vai ser o mesmo estilo. Questão Eren. A personalidade dela. Que tu tá falando. Não, aquela questão do final. Tipo, Ah. de quem realmente é a identidade do Eren. Ah, sim. Eu acho que eles vão fazer o mangá tá chegando nesse mesmo nível, tipo, quem é realmente a Makima, a gente vai ver lá no final. A gente vai ver só quando tudo acabar, a gente vai ver quem realmente ela é. Eu acho que por agora a gente não vai ver tanto. E Mas dá pra especular, vamos dizer é assim. um momento para se apreciar também. Aproveita, desfruta de cada um desses episódios, desfruta de cada um desses momentos que, à medida que o episódio for saindo, é até uma forma também de. Não deixa de ser algo uma caminhada, não deixa de ser uma jornada.
Mas a jornada do herói não vai ser, né? Não. A jornada nossa mesmo que tá assistindo. E, tipo, interessante aí, voltando naquele ponto inicial, que é depois do ocorrido, né, pra onde ele iria. Aí eu achei, continuando muito legal, né, a parte dele ser muito simples, né, porque aí ela pergunta se tá gostoso aquele udon, né, e aí ele acha muito gostoso e ela fala, não sei como você gosta desse udon empapado, né. E depois ele fala pro Hayakawa lá que foi a primeira vez que ele tinha comido udon na vida, né. Então ele tá na dele, tipo. E ele fala logo em seguida, isso aqui pra mim é um sonho, velho. E, tipo, realmente, tipo, tu vê que ele é um personagem totalmente diferente, né? O objetivo dele, porque o objetivo dele é saciar as necessidades dele, é o mais banal. Tipo, o sonho dele não é ser o rei dos piratas, não é, não é Exatamente. conquistar o mundo. Não é ser um Hokage, tá? Tipo, é bem simples, Muita tá gente- ligado? muita Eu só gente quero vai- viver bem. Eu só não quero que as pessoas, de certa forma, queiram comparar ele com a questão de Round 6, por exemplo. Uhum. De que quer fazer o melhor fazendo o que ele acha certo. Não, ele não é dessa forma. O Denji ele faz aquilo que está no alcance dele. O que ele faz, o que ele pode fazer, ele faz. Ele não vai chegar e dizer, eu não vou fazer porque eu não posso. Ele vai fazer o que ele acha que vai, tipo, eu consigo levantar uma pedra, ele consegue. Consigo jogar uma mesa? Consigo. Tipo, vai fazer o que dá na telha dele, ele vai fazer. Como ele fez aquilo lá pra matar aquele endemoniado com o machado pra não sujar as revistas, né? Exatamente. Sensacional. Aí, tipo, primeiro ele dá uma desculpa absurda que quando ele usa ele dói, o que eu imagino que doa, né? Porque ele corta a mão dele com as motosserras, mas ele dá a desculpa depois que era pra não sujar a Não, revista. e tipo, é um argumento, o argumento que ele usa com o Hayakawa faz muito sentido, Plausível, velho, é muito plausível. plausível. A gente E aí consegue depois- ver verdade. E aí depois é algo completamente, tipo, Nada a ver. caraca, velho, olha isso, olha que É algo inesperado. Ó, a gente que quebra de expectativa. assim, personagem de quebra de expectativa a gente já viu muito, mas como ele é a primeira vez. Sim. Que tipo assim, que a quebra de expectativa dele é por conta da simplicidade. Que a gente não vê ele querendo grandeza, a gente não vê ele querendo ser o melhor, a gente não querendo. Ele só quer vencer como qualquer pessoa normal. Só não quer Só não quer se meter em problemas, como acontece com. Ele me lembra muito a questão. A parte psicológica do Saitama, né? Sei lá. Lembra um pouco como é a mentalidade do Saitama. Que, tipo, por mais que ele tenha lutado para ser um grande herói, ele não ele não passa a coisa de que ele é um grande herói. É muito Tipo, simples. ele é né? muito simples, também, tipo, ele verdade. só se tornou um grande herói para não se meter em confusão. Tipo, só por isso que ele se tornou um herói. Tipo, Ele diz que ele não é um herói profissional até, né? ele não é um diversão. herói, ele é um herói por diversão. E tipo assim, eu acho que ele vai seguir nesse mesmo nível, da gente ver a grandeza do Denji sendo construída aos poucos. Com certeza. Diferente como a gente viu o Saitama. O Saitama já careca, já aparecendo lá, tipo, quebrando tudo com uma palma. Jacaré. Tipo, a gente já. Jacaré. Jacaré. Enfim, continua, desculpa, A gente já vai ver ele, tipo, só que dessa vez a gente vai ver a construção desse nível. A gente pode até ver, vamos dizer, lá em cima ele sendo um chefão da máfia. A gente não sabe. O que ele vai ser lá na frente, a gente não sabe. Mas alguma coisa ele vai ser. A gente não sabe, inclusive, se pode acontecer de alguma reação em relação à própria o lado demônio que tem dentro dele, né? Querendo ou não, ele ainda tem esse lado ali dentro dele. Pode ser que venha a ter, não sei, né? Venha a ter algum tipo de reação que possa transformar completamente a personalidade dele ou tomar conta dele. Eu dei alguma um forma. exemplo de um anime pra se assistir no último episódio de Chainsaw, que era o The Life of the Immortal King, que acho que tem acho que tem na Netflix Não e tem tem Netflix, acho que é da Amazon. na Amazon, onde tipo ele é um rei demônio. Ele é um rei demônio forte pra um cacete. Ele simplesmente faz as coisas pra não se meter em confusão, tipo, ele tenta evitar ao máximo usar o poder dele, ele tenta evitar ao máximo ficar chateado com as coisas, ele quase não usa o poder dele.
Tipo, ele quase não quer fazer nada. A gente vai vendo essa desconstrução quando chega já no final das primeiras temporadas. Mas quando chega no final, tu fica, uou, cara, quando foi que isso aconteceu, velho? Como foi que ele chegou nesse nível? Quantas temporadas eu perdi? Não, em que episódio que eu perdi isso, velho? Tipo, tu vai ficar nisso. Eu acho que vai chegar nessa mesma forma. Onde ele vai começando devagar, lento, tal, começando a se construir quando chegar lá em cima de ver o ápice. Não agora, assim, tipo, primeira temporada, a gente pode ver mais temporadas ainda até o ápice. Mas acho que cada virada de temporada vai ser um ápice. Perfeito. Quantas temporadas esperar, será? Eu espero que seja pelo menos umas 3. 3 temporadas. É, pra terminar porque- fechado, assim. É, porque assim, o mangá, o Daniel falou isso na primeira vez. Que tipo, tem muito. O primeiro episódio poderia ser estendido. Poderia ser Verdade. estendido o primeiro episódio. E justamente isso. Eles não vão estender o episódio. Eles vão estender as situações decorridas daquele episódio. Então, se ainda não fechou a dívida dele, então a gente vai ver a dívida dele ou crescendo, ou diminuindo, ou seja, sendo sanada, ou aumentando mais ainda, o que gera mais perigo para ele. Ou mesmo vai a questão da amizade dele com o Hayakawa. Será que ela vai crescendo, ou ele vai ficar com mais ódio do Denji conforme o tempo avança? Será que tipo, a vida dele vai ter uma mudança, ou vai continuar simples do jeito que ele quer? Então, tipo, a gente tem muito pano. Ou vai se tornar mais complicado Não, ainda. ó, na questão de quantidade de episódios de mangá, a gente já tem uma quantidade bem grande, assim, de mangás de aluno. Se eu tiver certo, eu acho que já foram uns 10, 11 episódios lançados no Brasil, tipo, vindos pro Brasil. Eu acho que no Japão deve ter mais. Tipo, deve estar 15, 16, eu acho. Produzidos. Produzido já, deve estar um pouco mais. Mas aqui eu acho que já vieram só uns 10, 11 episódios, mais ou menos. Não cheguei ainda a dar uma lida no Manga Project pra saber quantos já estão pra cá, né? Ainda não cheguei a ver. Mas eu creio que seja uma salda de 20 por arco, vamos dizer assim. Então a gente deve ter pelo menos uns 3 ou 4 temporadas. Ou mais. Mas eu prefiro que acabe com pelo menos umas 3, sabe? Porque eu acho que a história dele não vai muito grande, não vai muito longe assim. Não é uma que tem... Por mais que tenha muito conteúdo, mas eu acho que é uma história que não tem... Não tem por que encher de linguiça. Não tem por que ficar estender, enchendo. assim. Eu acho que dá pra estender até ele, vamos dizer assim, crescer alguns anos. Tipo, chegar a 20, 22 e ver ele já adulto com as situações já construídas. Porque senão vai se tornar um quê? Tipo, eu não quero, eu sinceramente, não quero que o mangá se torne Sword Art Online. O Sword Art Online. Porque assim, o Sword Art Online tem 3 temporadas inteiras. Só que dentro das 3 temporadas tem mini temporadas que não servem pra nada, é só enchimento de linguiça. Que cruzam a história do protagonista que não tem nada a ver, cara. Tipo, é só um enchimento de linguiça do caramba que não serve pra nada. Então, tudo acontece com o protagonista só porque ele é o protagonista. Mas só que parece que as situações não acontecem porque ele é o protagonista. Vocês estão vendo? Tipo, as situações do Denji não é por ele ser o personagem principal. É porque as coisas aconteceram. Porque ele é tão simples que ele deixa as coisas rolarem. Tipo, ele não vai procurar resolver. Ele não vai procurar resolver. Ele não quer. Isso é um fato. Isso é um ponto bastante interessante. Tipo, ele, em momento algum, ele queria que qualquer tipo de situação daquela tivesse acontecido. Ele simplesmente estava tentando resolver o próprio problema da vida, né? Que era pagar uma conta. Pois é. Simplesmente isso. Pois é. E a partir disso, diga-se de passagem, ele conseguiu simplesmente mudar, fazer um giro completo na vida dele, a partir do post, tá? No primeiro episódio, matando um demônio gigantesco, diga-se de passagem, que é o demônio foi o demônio zumbi, enfim, o demônio zumbi. E aí, estando agora nessa relação com essa empresa que, diga-se de passagem, é do serviço público, eu fiquei tipo, oi? Caraca, são Mas é isso que eu tô dizendo, né? tipo, é isso que eu tô dizendo. Ele tava no lugar errado,
na hora errada. Ele não fez as coisas, tipo, eu quero se tornar, como disse bem o Vinícius, ele não quer se tornar ninguém na vida. Ele só quer, tipo assim, ele não quer se tornar um grande, não sei o quê. A gente não vê a ambição dele, ele não fala isso. Exatamente. Ele não fala o que ele quer fazer. A gente só viu ele querendo pagar uma conta. Só isso. Como toda pessoa normal. E diga-se de passagem, ele até para no momento de devaneio dele, depois de ter matado aquele demônio com o machadinho. Aí ele realmente para, ele começa a reflexão num momento muito interessante de realmente buscar por que eu tô aqui. O que eu estou fazendo? O que eu quero na minha vida? Qual é o meu objetivo de vida? A resposta dele é simplesmente tipo, eu acho que tu não entendeu ainda, né? Mas beleza, tu já tá no caminho, já começou a refletir, já. Perfeito. E tu vê mais ainda depois dele chegar à conclusão dele que é algo mais banal ainda. Exatamente. O cara quer ter uma namorada, tá ligado? Tipo, algo simples. Não, mas eu achei engraçado que foi do nada mesmo. porque não dá a entender que ele realmente. Porque assim, dá a entender que ele gosta. Que ele do nada ele começou a gostar da Makima. Sim. Eu acho, eu vou ser sincero, eu acho que não é dela. Não, mas tipo, ele só concluiu. Sim. Ele só concluiu. Mas podia ter sido qualquer uma que ele viu na hora. Exatamente. Só que primeiro que socorresse ele. Exatamente. Sim. Logo no início do segundo episódio, já tinha sido no primeiro, né? Mas no início do segundo episódio ele recebe o casaco, não lembro, é casaco, né? É casaco. Do terno dela, aí tipo, nossa, ninguém tinha sido tão gentil comigo a esse ponto. Aí ele fala, eu amo essa menina. Pois é isso que eu tô dizendo, tipo, pode ser que ela se tire proveito disso. Sim. Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que nem ele saiba se ele gosta dela ou não. Então ele começa a pode ser que ele não saiba o que é isso ainda também, né? Tem todo esse eu lado. acho que ele seja aquela tipo de pessoa que não se importa ao ponto de parar pra pensar. Tipo, ele não se importa tanto. Ele simplesmente vive. Sim. Se ele conseguir uma namorada, show. Pra ele, tudo bem. Valeu. Valeu. Pra ele já é... Valeu. Ganhou na loteria, tá ligado? Não, ganhou na loteria. Mas só que no dia seguinte, parece que nada aconteceu. Porque parece que realmente nada aconteceu. Tipo, ele tá agindo como se ele não tivesse matado nem uma porrada de uma caralhada de gente no episódio anterior. De certa E forma. fora que ainda é interessante, porque aí, tipo, como vocês falaram, ele tava no lugar errado, na hora errada, e tipo, aquele demônio não foi como tu vê ali que tem uma agência toda ajeitadinha. Assim, a gente vê que tem uma agência, né, ali toda organizadinha, e aí tu vê que, tipo, quem justamente é chamado pra ir lá, né, é 2 homens e a máquina. E tipo, que coisa, não? Ora vejam só, né? Inclusive, eu até aproveito essa tua fala e te pergunto também isso. Como tu viu essa relação entre ele e o Hayakawa e logo em seguida entre ele e a Power, né? Tipo, ele e o Hayakawa eu achei interessante porque inicialmente parece que o Hayakawa só quer proteger ele por experiência, né? Porque ele diz, desiste desse emprego se você não tem uma motivação. Porque ele já viu inúmeras pessoas morrerem, né? Sim. E aí, tipo, aí tanto que ele dá uma surra nele, né? E aí tu tem outro comportamento totalmente inesperado, né? Quando ele diz, quando eu luto com um homem, eu só miro nas bolas. E tipo, aí ele começa a espancar o Hayakawa ali. E aí, tipo, eu acho que pode surgir meio que uma situação, tipo, como o Maurício falou, de que eles podem acabar se acertando ali. Tipo, eles têm uma certa igualdade ali, né? Sim. Tipo, o Hayakawa talvez já tenha visto muito dos companheiros dele morrer, né? Eu fico na dúvida, pra mim, é porque eu ainda não li mais além do mangá, né? Mas assim, eu fico na dúvida se o Hayakawa não seja também um outro demônio. Sim, ele pode ser um outro demônio. Sim. Porque tu vê no trailer que o poder dele lá, ele invoca o cachorrinho. Pois é, aí tu já fica... Eu fico na dúvida se assim, a questão dele com Hayakawa seja em cima disso. Ou então eles se acharem parecidos. Ele ter algum poder a mais relacionado a isso. Como a gente viu no primeiro episódio, ele ter feito um contrato com algum demônio. Pois é, mas eu acho muito dele dizer assim, eu já estive no mesmo lugar que tu. E tipo, ele só entra numa companhia com o Denji por semelhança. Não é porque
eu gostei de ti. Não, é porque ele se vê na mesma situação que ele. Ou se vê, ou vê no Hayakawa uma situação. O Hayakawa vê no Denji e o Denji vê no Hayakawa situações que são parecidas. Porque lá no primeiro episódio o Denji fala que ele só ataca pessoas que ele acha igual a ele. Porque ele se acha estranho, tipo, ele se acha burro demais pra isso. Então, tipo, ele ataca o Hayakawa porque acha que é igual. Querendo ou não, no momento em que o Hayakawa mostra um pouco da motivação dele, que envolve vingança, mas ele mostra que ele não tem ninguém, o Denji, naquele momento ele também vai se relacionar nesse ponto, tipo, eu também não tenho ninguém, de certa forma. E também, tipo, aquilo que a Makima falou lá, que, tipo, só entra... As pessoas que entram no setor do Hayakawa são as pessoas especiais. Aí ele pergunta, o que ele tem de especial? Aí ele fala, ele consegue virar um demônio. Ele é uma das primeiras pessoas que consegue se transformar em um demônio e voltar depois pra forma humana. Pois é, e além disso, o que tu achou nisso, da relação do Denji com a Power, por exemplo? Bom, vai ser... Primeiramente é engraçado, né? Porque aí, tipo, a primeira coisa que ele nota são os chifres dela. E aí, tipo, ele diz, não, ele já cria logo uma discriminação. Aí, tipo, ele olha pra baixo e ele vê, peitos. Aí ele fica, ele disse, não, pode vir pro grupo. Eu trabalho com você sem problema, gente. Eu me lembrei de ter assistido tem um anime, acho que passava no canal Load, quando passava na TV aberta, que era, eu não lembro agora. Era uma zero alguma coisa, não lembro, uma coisa assim. Que tipo, a menina tinha chifres, ela era tipo como se fosse uma representação meio demônio. Que aí, tipo, Darling in the Franxx? Darling in the É a Franxx. Zero Two? Pois tá. eu lembrei da Zero Two quando eu olhei pro Power. Porque é exatamente a mesma ideia. Tipo, a primeira vez que o Darling conhece a Zero Two, tipo, ele cria uma discriminação com ela por conta dos chifres. Mas depois eles começam a se conhecer melhor. Eu acho que vai ser nesse mesmo nível. Inclusive no Darling in the Franxx ele descobre que, tipo, ele já conhecia ela e todo hackeado lá. Né? Mas eu acho que vai ser uma relação mesmo no mesmo nível, sabe? Eu acredito que vai ser a mesma coisa. Tipo, eles vão ficar bem amigos, podendo até evoluir pra mais do que isso, futuramente. Não, mas pode ser que justamente entre o embate entre, tipo assim, uma guerra vamos dizer assim, pela... Personalidade? Não, uma guerra entre a Makima e a Power pelo Denji. Não, guerra não. Não, acho que uma disputa. Guerra, Mas acho que não vai ser saudável, cara. Porque guerra é muito forte. É porque disputa também não vai ser saudável. O pessoal que lê o mangá, tipo, gosta muito dela, né? Da Power. E, tipo, a personalidade dela... Gosta porque tipo, já vi muita coisa, sim. sabe? E aí, tipo, tu vê inicialmente a personalidade dela é aquela pessoa já bem encrenqueira, né? Tanto que a primeira frase dela é quem vai enfrentar ela, né? Quando ela chega. Só um adendo. Pessoas menores de 18 anos não assistam. Eu até brinquei. Porque, tipo assim, vai começar a ficar um pouco mais, não só sanguinolento, mas um pouco mais explícito do que o normal. Então, ele não é um anime voltado pro hentai, mas ele vai ter um pouco mais de explicidade pra muitas situações. Porque é uma situação do dia a dia, né? Muitos animes que realmente Só que ele vai são ser levados a esse lado, mas tem mas aí tem essa relação. Assim. Isso. Ele vai ver. A gente vai ter algumas situações em que a gente vai se ver na pele do protagonista. Do Denji. Sim. A gente vai se ver muito na pele do Denji. Bastante até demais. Mas vai ser. Tipo assim, eu falei no último episódio, não sou fã de Guru. Não sou fã desse tipo de anime mais. Que o sangue é muito mais explícito. Eu gosto de One Piece, mas tipo, ele não tem tanto sangue, né? Sim. Mas, por exemplo, eu não gosto que Kimetsu no Yaiba quando chega no arco do Mojin Train, que é muito o sangue à torta e direita, cara. Aquilo ali me dá refluxo. Eu gosto, acho. Aí, Acho assim, mas é a primeira vez entre uns animes dessa tipo de forma, né? Dessa pegada mais gore, que eu me identifico com o personagem, tipo, me vejo na pele do Denji, tipo, vivendo o mesmo que ele.
Porque pra gente, enquanto os outros têm uma aparência, tem alguma coisa que identifique que eles são diferentes, o Denji não tem nada que identifique que ele seja diferente. É verdade. Ele tem um cachorro que é diferente, mas ele não tem nada. Por mais que... Tirando aquela dentadura deles, né, que diga-se de passagem, que já Aquele de dente. dentes são a queijo. reclame com a mapa. Reclame com a mapa, não é comigo mais não. Mas uma coisa que me gerou dúvida, tipo, eu tava olhando o teu coisa e eu olhei no mangá, tipo, tem... O ele teu tem coisa. Não, o desenho que Ah, que eu colocou coloquei na capa, no primeiro Pois é, episódio. ele dele com Um pôster, sim. o tampão, né? Ah, sim, Ah, verdade. sim. E a gente não vê ainda, né? Como assim? Não, A gente já o tampão é do Não, primeiro episódio. Sim, eu sei do primeiro episódio, eu tô falando assim, a gente não vê tanto, tipo, não vai virar uma... Eu acho que pode virar uma marca depois. Não. O tampão, ele explica no primeiro episódio que ele tinha vendido um dos olhos para o Sim, mercado negro, sim. tinha vendido um dos rins. Só que quando ele O Pochita se funde com ele e meio que restaura todo o segura. corpo. Pois é. né? Pois Restaura é, todo o não, corpo. é isso que eu tava dizendo, tipo, o pessoal começou a dizer, tipo, vai ser igual a nota. Eu falei, mano, nada a ver. Não. Já até sumiu, diga-se de Nada a passagem. ver, até. pois é. Nada a ver, já até sumiu. Não, É, mas Voltando ao ponto que eu tinha comentado com o Issa, eu gostei da relação dele com o Hayakawa, apesar de o Hayakawa ter se apresentado da forma como se apresentou, mas muito provavelmente ele vai mudar também um pouco disso, e aí eu volto a fazer uma comparação com o próprio Jujutsu nesse aspecto, né, trazendo o... caramba, esqueci o nome dele. O carinha lá das mãos. É, o das mãos, Naldo. Sim. Eu achei também muito parecido. Kuroko? Não. O que faz os monstros com lama e tal. não sei. Eu esqueci o nome dele. Esqueci o nome dele. Sim, conclui. E aí, acho que a relação deles vai ser na mesma pegada da relação do que foi, na verdade, os três de Jujutsu, né? Onde a gente tem um conhecimento nesse caso do Denji com Hayakawa, onde eles acabaram de se conhecer e aí logo de cara eles não vão se dar tão bem, mas aos poucos eles vão pelo menos se suportar, logo de início eles vão se A suportar. equipe 7 de Jujutsu. Nessa vibe, eu pensei em falar isso, mas... Mas eu acho que a gente não vai ver estilo de equipe 7 não, porque, assim... Não, porque... Não, cara, tipo... a- É porque assim... Quem seria a Sakura da história? Não, é a Power, só que já é a Sakura do Shippuden. Mas eu não vejo a Power como uma Sakura. Eu vou ser sincero, não vejo ela como em uma quesito Sakura. de personalidade não, mas falando de realmente Não. a relação dos três Não, ali. não falo de... Eu tô falando justamente de ser um desenvolvimento ao mesmo estilo, pô. Tipo, ela gostar do Denji. Não. Ou ela gostar bastante do Hayakawa, vamos dizer assim. Não, eu tô falando apenas de um quesito de se conhecerem, tá ligado? Ah, sim. Nesse aspecto. Porque eles acabaram de ter primeiro contato deles no episódio. E aí, a forma como vai ser desenvolvida, independente se vai ser igual a Jujutsu, igual a Naruto, não. Falando que realmente é impossível não lembrar da equipe 7, é impossível não lembrar da própria relação dos três em Jujutsu também. Então, É possível. É possível esquecer, sim, fingir que não é isso, que Não, tem nada a ver. eu faço a comparação direto, a minha cabeça Tu faz, né? imediatamente lembra deles. É porque eu como eu tenho porque outros assim- animes de cabeça, eu tenho outros exemplos muito melhores. É porque animes, os principais animes que eu assisti que trazem logo um trio de adolescentes, veio logo esses dois na cabeça, sabe? E aí, agora falando da relação dele com a Power, né, nesse caso, eu acho que, falando do episódio em si, foi muito melhor e muito mais atrativo do que a relação dele com o primeiro contato com a... Não, com o Hayakawa. Foi bem mais interativo, mais enérgico, digamos Mais assim. humorado. Não, mas é porque é o mais estilo. humorado. Porque É o a estilo dele. Power é assim Uhum. e o Denji é do mesmo jeito, quase. Sim. Essa Só doida. que o Hayakawa Essa doida. o Hayakawa é bem na dele, é bem mais Porque essa sério. foi a comparação com o Bem mais Sasuke. Exato. Só que fechado. não, mas aí, sabe o que me lembra? Pô, vocês podem até achar estranho. Fushiguro! Eu quase não lembro o nome. Ah, Fushiguro. Eu lembro, assim, eu tenho muitos animes, mas eu lembro bastante como fosse o Ao no Exorcist. Porque assim, o Exorcist, quando o pessoal assiste logo de primeira, a gente teria basicamente o Yukio como o Denji, basicamente, o que vai se transformar num demônio mó, basicamente. E a gente tem o irmão dele, que é mais sério, mais rígido e age como se fosse pai.
E a gente tem a mesma relação dele com o Hayakawa. O Hayakawa, tipo, é só ali, a gente se conheceu aqui, mas não vamos ser amigos. Aqui é estritamente profissional. E a relação dele com a Power vai ser muito mais da Moriyami, da Moria lá do Aonezusishi, que é aquela que mexe com os bichinhos de planta, né? Com o estilo da Power, tipo, ela e o Yukio se entendem, ficam, tipo, eles têm a mesma relação, mas ela gosta do irmão, tipo, só que ela não gosta de forma velada. Entendeu? Tá, fica na cara. Então, tipo, mas acho que a Power não gosta do Hayakawa. Ela Nem entendi. Pois é, mas eu acho que vai acabar sendo o contrário. Tipo, ela vai acabar gostando do Genji. Eu também acho. Eu acho que vai. Eu também acho. Vai ser igual aquela relação que tu falou da Zero Two com o Darling. Sim. também vai acho. ser da mesma construção. Então, enfim, o episódio ele se encerra com a Power mostrando o poder dela, né? Que, diga-se de passagem, brota do pulso dela. O que me lembra o Eren. O sangue saindo. Caraca, que poder, diga-se de passagem, né? Faz juiz ao nome dela. Eu achei bem diferente, considerando especificamente o anime, né? E, enfim, tirando isso, pra mim foi um episódio muito tranquilo, um episódio muito bacana. E fechou de uma maneira muito legal. Será que a gente fala de polêmica? Não. Então a gente vai falar de polêmica. Então deixa pra Não lá. vamos falar de polêmica. Por favor. Vamos falar de polêmica. Tá bom. Últimas considerações, Vinícius? Acho, como eu disse, foi um episódio menos movimentado que o primeiro. Foi mais uma apresentação dos personagens, da ambientação ali em que o Denji vai começar a frequentar, né? Pra mim, se a mapa continuar mantendo essa qualidade, pode continuar quanto ela quiser. Gostou do poder da Power? Com certeza. O que mostra no trailer. Ela com o martelo lá de sangue. Eu achei muito da hora. Bora ver o que vai... E, tipo, o que eu espero é como eles vão trazer uma problemática, né? Porque agora, tipo, o problema inicial, que ainda é se livrar da dívida. Mas bora ver os problemas que vão surgir ao longo do anime. Que eles vão trazendo. Exatamente. Depois de tanto spoiler que a gente levou, a gente a gente quer ficar privado de muita coisa. Se escondendo numa caixa, assim. Mano, porque, mano, tanto spoiler que o pessoal foi dando. Mano, a gente não quer saber. A gente quer assistir. A gente quer apreciar, a gente quer... Ai, caramba, eu não quero saber. Porque, tipo assim, a gente só quer ver agora. Então parem de ser chatos. Assistam, deem uma chance pro anime. Não, deem uma chance das pessoas que estão ao redor de vocês apreciar. Calem a boca. Simples. Assistam com cuidado. Você quer falar pro seu amigo que é legal? Fale. Não se estraga prazer. Não estraga o prazer. Pô, deixa tá a pessoa maluco. acompanhar. Spoiler é algo absurdo. Ultrajante. Eu lembro muito quando eu assistia Naruto, lá no último episódio. Pô, eu não tinha visto ainda a situação da Kaguya. Eu não tinha assistido. Eu fiquei uma semana sem assistir o episódio quando a Kaguya, quando o Zetsu Negro matou o Madara. Eu não tinha visto. Aí eu lembro que um amigo meu chegou lá. Ei, tu sabia que o Madara foi... Eu falei, mano, eu não assisti. Eu fiquei com muita raiva. Então, é sério, deixa as pessoas assistirem. Não falamos do Bruno. Não falem nada, Não fiquem na de vocês. Porque assim, pô, é tão ruim, sabe? A gente receber um spoiler de um anime que a gente quer assistir. É verdade. Sabe? Qualquer coisa que a gente quer assistir, na realidade. Não, porque assim, quando é um spoiler que a gente não se importa, tudo bem. Que a gente não se importa, tudo bem. Mas de um anime que a gente quer assistir é sacanagem. É pai. Pois é. Bem pai. Por exemplo, se alguém for assistir... Eu já falei com meus amigos, eu fiz um pacto com eles. Quando vai assistir o Wakanda Forever, né? Aí eu vou assistir depois, uma semana depois da estreia. Eu falei, vocês vão na estreia? Vamos. Então não me falem o que acontece na porcaria do filme. Me faça esse favor. Me deixem assistir, depois a gente comenta. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do episódio, gostado do nosso episódio aqui no podcast, gostado dos nossos comentários. Eu espero que vocês tenham comentários também, se tiverem, vocês... Só segue é ótimo, não? Só seguir a gente nas redes sociais, lá no Instagram, Nerdometro Channel Oficial. Se inscreve no nosso canal no YouTube e... Notas. Alguma nota pro anime? Eu só vou dar nota quando terminar. Por enquanto, tá 9 de 10.
Não ainda é um 10 de 10, porque ainda tem algumas coisas que precisam melhorar, mas como disse o Vinícius, é a mapa. Então, aos poucos, a gente vai conseguindo uma 10 de 10 até o fim. Sempre evoluindo, sempre melhorando, e é isto. Fiquem com a paz de Iluvatar, já até puxando isso pro Anéis do Poder. Vida longa e próspera.